Bem-vindos ao Contrariedades. Comigo está Ruben Branco e a nossa convidada de hoje para falar de um tema bastante polémico, mas super atual, é a doutora Joana Bento Rodrigues, 41 anos, mãe de 4 filhos e também uma defensora de causas quase em plenitude. Estamos aqui para falar sobre ideologia de género. Joana, obrigado por ter vindo. Obrigada. Primeira pergunta, o que é ideologia de género? Muito bem. A ideologia de género vem de uma ideia, da proposta de uma ideia, por isso é que é a ideologia de género, que parte do pressuposto que a pessoa pode ser o que entender. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que entender, porque é a cultura que nos define, é aquilo que nós decidimos o que queremos ser. E vemos muitos atores e atrizes norte-americanos que educam filhos, que nascem rapazes e dizem que eles podem ser o que querem ser. Portanto, esta ideologia é uma agenda que se tenta implementar, que tem de facto alguns princípios de revolução completa daquilo que é a nossa traça identitária e daquilo também que é a identidade de cada um, que parte também do sexo, masculino ou feminino, e que se tenta implementar de diferentes formas, com muita propaganda. Eles estão muito associados à questão do LGBT, quer dizer, agora já é LGBTQI+, portanto eles até se perdem na linguagem, porque eles vão acrescentando uma letra de cada vez que há um género diferente. Chegaram à conclusão que eram tantos que tiveram de pôr um mais, porque as pessoas não memorizavam, não é? Pronto. Agora, é uma idiotice. É uma idiotice. Porquê? Se eu disser que sou algo que não sou, ou se uma pessoa quiser dizer que é um chimpanzé, não é por ela acreditar muito que lhe vão crescer pelos no corpo. E mesmo que houvesse uma intervenção médica que o permitisse, essa pessoa não se tornava um chimpanzé. E dizem, mas isso é diferente. Calma, porque um chimpanzé para o ser humano tem cerca de 1% de diferença de ADN, é o que dizem. Mas, entre um homem e uma mulher, sendo 43 cromossomas, se tu, entre um homem e uma mulher, tens a diferença de um cromossoma, é mais do que 2%. Portanto, se calhar não é tão idiota as pessoas acharem que podem ser um chimpanzé, não é? Portanto, se vamos pela ideia da ciência e do ADN, desde logo é uma tontice. Depois há outras coisas nós aqui também não podemos confundir com a questão da disforia de género. A disforia de género é um problema, há algumas pessoas que sofrem disso, portanto, as pessoas sentem uma melancolia, não se sentem confortáveis naquilo que são, só que, sendo um problema, não é para se propalar como algo sendo normal e que é uma escolha. Vou-te dar um exemplo. Um doente esquizofrénico vive numa realidade à parte. Vê e sente coisas que nós não vemos nem sentimos. Portanto, se essa pessoa vê e sente coisas que nós não vemos nem sentimos, admitindo que não é agressivo na sociedade, e até pode contribuir para a sua criatividade, porque é que o havemos de tratar? Se ele sente algo e vive algo. Então, mas tu achas, pela tua definição de ideologia de género, chegamos à conclusão que é quase uma crença, portanto é uma concepção social, se quiseres, do que é o género das pessoas, e acaba por ser a convicção individual de cada um que se tenta impor à sociedade. Enquanto sociedade tolerante, nós devemos respeitar isso ou tu vês nisso algum tipo de ameaça que, tal como estavas a falar do esquizofrénico, se calhar não tem que ser tão respeitada e deve ser combatida? Nós aqui temos uma questão que é a questão da discriminação. Eu também sou discriminada. A discriminação, o preconceito, isso sempre houve. A questão é, nós estamos a discriminar pessoas por aquilo que são, ou estamos a combater agendas. Eu, se tiver uma pessoa à minha frente, independentemente das escolhas dela, sejam escolhas sexuais, sejam transgénero, essa pessoa será sempre muito respeitada, porque eu respeito pessoas na sua dignidade humana, mas eu não posso respeitar políticas, agendas que são nefastas àquilo que é... E isso é um ponto importante, não é? Ou seja, o que estamos aqui a falar é políticas e
um lobby que está aqui e não a pessoa em si que está a sofrer. Mas como é que se faz essa divisão? Porque isso depois no dia-a-dia pode haver essa questão, não é? E além de que, afloraste aí um bocadinho, há a questão do género e há a questão da orientação sexual, que são completamente diferentes, pelo menos é a minha visão, mas gostava de ter a tua, mas nesta questão da ideologia de género muitas vezes se confundem no debate. Certo. Há aqui a questão da agenda, a agenda tem a ver com políticas e, inclusivamente, políticas que fazem discriminação positiva. Isso é que está errado. Até por outro motivo. Porque não é pela escolha sexual e também não é pela escolha da tal identidade que uma pessoa passa ou deve passar a ter mais direitos socialmente. Porquê? Porque é que a questão da identidade sexual deve conferir direitos? Mas que direitos é que são ganhos? O que fazem é, por exemplo, quando fazem perguntas, qual é, neste momento até é o género, não é? E muitas vezes aqui nem é questão dos direitos. Há a questão dos direitos que neste momento eles querem estar em muitos lados, tal como as mulheres fizeram com as cotas, que para mim é um disparate. E, portanto, isto são coisas que vão sendo conquistadas paulatinamente. Mas depois há aqui a tal questão das políticas que tem a ver com uma desconstrução social completa, que faz com que isto tenha um propósito. No fundo é nós desconstruindo a identidade ocidental, isto promove de alguma forma um certo globalismo e isso há um certo interesse à escala global. Quando nós acabamos com a identidade das pessoas e também dos povos, e a nossa identidade faz-se daquilo que somos, da família, por exemplo, quando nós acabamos com isso, estamos a acabar com a identidade do Ocidente. Mas ganhamos uma identidade individual. Ou seja, deixamos de ser apenas um elemento de um coletivo e passamos a valer como indivíduos singulares. Nós valemos sempre como indivíduos singulares. Porque é que a sexualidade tem de fazer com que a pessoa seja um indivíduo singular? A pessoa... Não faz, é só mais um fator de diferenciação, como a idade também é, como o idioma que fala, como a idade que tem. A sexualidade e a sua orientação sexual e a sua identidade de género acaba por ser mais um fator no meio desses tantos. E a identidade de género é uma verdade? Isso é uma boa questão, ou seja... Em que sentido? No sentido científico, se calhar é difícil nós comprovarmos o que uma pessoa sente ou não. Se eu me sentir uma mulher, que não então é o caso... uma pessoa profundamente religiosa. Não sou. Parece, se é pelo sentir, tem muita fé. Não, porque eu acho é que se eu me sinto confortável a ser uma mulher ou a ser um homem, não há nenhum exame que comprove se isso é verdade ou não, sem ser o que eu estou a dizer. E se eu disser que tenho 45 anos em vez de 41, não posso dizê-lo? Pode dizer, não muda o facto de ter a idade que tem. Pode sentir de outra forma. Lá está. Mas atenção... Deu uma resposta. Não, muito pelo contrário. O que eu digo é que há uma distinção entre... Se é homem, sou homem, não sim. É? Pode parecer uma mulher e até pode sentir-se uma mulher, mas não é. Mas posso pedir que me tratem como tal. Pode pedir, mas se a certa altura nós teatralizamos tudo, deixa-me acabar, se a certa altura nós teatralizamos tudo e tudo está no sentir, portanto, na fé, porque isso é uma questão de fé, se é só o que eu sinto é que vale. Não, é bem, então, eu posso sentir frio e não tenho fé no frio, atenção. Sinto-me mais confortável de uma maneira ou de outra, pronto. É mais por aí. Mas é uma questão de sentir e de acreditar em algo. Se acredita que é uma coisa que não é, então estamos a entrar no campo da fé. Mais ou menos, não é tão linear quanto isso. Então, quer dizer, quando estamos a falar, a ciência serve para umas coisas, mas para outras já não serve. A ciência não consegue explicar tudo. Nunca conseguiu e nem nunca vai conseguir. No dia em que a ciência conseguir explicar tudo, nós vamos ser reduzidos a números. Então, o que é que nos orienta? Muitas vezes são ou as nossas crenças ou simplesmente a forma como nós queremos viver. A questão é que, se então vamos querer falar sobre como queremos viver, vivemos numa anarquia. Não, porque para nós conseguirmos ter esta conversa, isto não pode ser uma anarquia, senão vai vir aqui alguém para dentro de uma motosserra. Para já. Mas há liberdades que são ganhas quando nós abdicamos de certas coisas. Como é óbvio, eu para ter luz em casa eu tenho de pagar os meus impostos. Ou seja, para haver direitos e liberdades,
alguém tem de ter deveres. Sim. Ou seja, quanto mais liberdades há, ou seja, mais direitos há, mais alguém tem deveres. Mas isso volta à questão que eu lhe fiz há pouco. E, que portanto, direitos é que eles estão a mais ganhar? deveres implicam mais opressão, porque alguém vai ter mais deveres. Não necessariamente. Não. É uma questão eu tenho de o dever princípio. de lavar É uma a louça questão em minha de casa princípio. e não sinto que a minha namorada me oprima de forma nenhuma. Não, mas quando há direitos de um lado, há deveres do outro. Se há deveres do outro, alguém fica oprimido. E Não, há depois há responsabilidades. aqui outra questão, que é, nós temos a nossa sociedade é a mais evoluída de sempre em tecnologia, Sim. ciência e direitos humanos, de respeito pelo outro, pela dignidade, está certo? Terá outros países desenvolvidos, no Oriente, em que o respeito pela dignidade fica muito a desejar. Portanto, nós somos um país, o Ocidente é muito evoluído. Sim. Isto chegámos cá por 3 coisas, que inclusivamente o Papa Ratzinger falou no Parlamento Europeu. Direito romano, filosofia grega e ética judaico-cristã. A ética judaico-cristã é aquela que nos dá a nossa identidade na ética, na moral, nos valores. Quando nós rejeitamos isso, não estou a falar de não respeitar o outro, mas quando nós rejeitamos aquilo que é identitário, e que acaba por ser depois a cultura, ela não é substituída, ou ela não se anula a cultura, ela vai ser sempre substituída por outra. Sempre. E a questão é se essa outra cultura é mais ou menos opressiva. Nós podemos entrar por uma cultura de total relativismo, em que não há valores, e cada um é o que quer, faz o que quer, porque não há essa linha São questões orientadora. muito diferentes. Nós podemos ser o que quisermos e fazermos o que quisermos é muito diferente. Não. Como não? Não é assim tão diferente, porque há uma linha ética em que nós temos de saber com o que é que lidamos. A questão entre o ser e o fazer é... nós temos há um padrão moral nas coisas que vem de nascença, não é? Sim. Pronto. Se nós entramos numa constante de teatralizar, de dizermos ou parecermos algo que não somos, o que vai acontecer é que mudam os nossos códigos de sinceridade. Se nós não temos códigos de sinceridade, a certa altura nós não sabemos com o que é que estamos a lidar, com quem estamos a lidar, o que é que significa essa pessoa. Isso é fundamental em tudo, na nossa experiência humana. A pessoa pode dizer que sente uma coisa, mas as outras pessoas sabem que não é. E a própria pessoa, em boa verdade, também sabe que não é. Achas que sabe, Joana? O quê? Achas que sabe que não é? Claro que sabe. Ela sabe que passou por procedimentos cirúrgicos, está no seu ADN. Vamos cá ver. A questão aqui é muito entre o sentir e parecer e o ser. Se eu tiver à minha frente, e já tive, um transgénero, eu trato essa pessoa com o nome que a pessoa quer. Por mim... Mas por dentro... Não, por dentro não. Respeito essa pessoa profundamente. Não tenho qualquer preconceito ou qualquer desconforto com essa pessoa. Quando muito, lamento, porque se essa pessoa passou por esse processo, terá, certamente, sofrido um bocado com isso. E, portanto, Fisicamente ou emocionalmente? De todas as formas. E, portanto, eu respeito a pessoa que está à minha frente. Agora, é como eu digo, a disforia de género é um problema. A agenda da ideologia de género é uma agenda e tem princípios, inclusivamente, globalistas, porque aqui há um princípio... Vamos lá ver. Isto são assuntos tão complexos, que já datam de há mais de 100 anos, que inclusivamente... Isto é muito filosófico, vem de Gramsci, Escola de Frankfurt, não vamos estar aqui a dissertar sobre as questões teóricas e que depois aqui às vezes retiradas só umas partes, parece que é uma tontice. Mas a ideologia de género surge num contexto de se acabar com a identidade das pessoas e dos povos. Quando nós a uma criança dizemos desde cedo, porque uma coisa é dizer-me que sente uma coisa e que é diferente daquilo que é o seu corpo. Outra coisa é estarmos a dizer às crianças que podem ser
aquilo que quiserem Mas e não desde podem? tenra idade. Mas podem. E isso vai-lhes fazer bem. Vai-lhes Isso dar não uma vai. opção. Então, vamos cá ver uma coisa. E quem é que se responsabiliza pelo aumento grande da disforia de género e das taxas de suicídio das crianças que começam a ser confrontadas com esta ideologia? Mas atenção, eu não estou a dizer que eles são obrigados a, estou a dizer que é uma possibilidade. E uma criança está dotada de todas, está dotada de plena capacidade para decidir alguma coisa? Não, e aí estamos de acordo. Se estamos a falar de uma criança de 6 anos... Então porquê pôr-lhe a confusão como acontece Porquê é que nas achas que escolas? se coloca? Ou seja, eu sei, por exemplo, que a disciplina de filosofia só começa no 10º ano. Sim. Porque o Ministério da Educação entende que os jovens até ao 9º ano não têm a capacidade de se abstrair e de pensar filosofia e, portanto, colocam a disciplina no 10º ano. Mas é o que está no Plano Nacional Sim. de Educação. No entanto, a questão do género está desde a primária. Disseste agora uma coisa que eu acho muito interessante. Eu, por acaso, acho que a filosofia devia ser dada desde muito mais cedo. E há programas de filosofia para crianças. Por um simples motivo. Na escola ninguém nos ensina a pensar. Alguém te ensinou a fazer perguntas na escola? Não. A mim ninguém me ensinou a fazer perguntas. E quando eu cheguei à filosofia, o que me ensinaram foi autores, filósofos. Ninguém me ensinou a fazer as perguntas certas para determinada situação. E o que nós não estamos a ensinar às nossas crianças é, de facto, a fazer perguntas para as quais elas estão capacitadas para pensar. Tu não vais perguntar a uma criança coisas que perguntas a um adulto, nem vais questioná-la em tenra idade, sentes-te um menino ou uma menina. Há muitos jovens que na adolescência podem nem gostar, por exemplo, uma mulher pode não gostar de ser uma mulher e preferir até achar que preferia ser um homem. As chamadas de Maria Rapaz de antigamente, sim, não é? E descobrir, passados uns anos, já na sua plenitude de formação, até muitas vezes quando passa pela maternidade, isso é muito, muito frequente. Agora, tu podes perguntar a uma criança, por exemplo, o que é a amizade? O que é a liberdade? Qual é a diferença entre república, democracia, anarquia? E estou a falar disto porque eu conheço de perto aulas de filosofia para crianças. E, portanto, é um assunto que estou mesmo muito à vontade para abordar. E, portanto, eu até começo a questionar, essa filosofia não é só dada a partir do 10º ano, precisamente porque não é muito útil para as crianças a pensar. Aquilo que elas estão a aprender na escola é a memorizar. Elas não aprendem a fazer questões. O que, de facto, é muito útil para as agendas, porque as pessoas não se questionam. Estamos naquela versão em que um povo que não seja muito sábio é mais fácil de controlar. Obviamente, claro que sim. A sério? Assumidamente isso? Eu acho que as pessoas que sem conhecimento são muito mais fáceis de controlar do que quem tem conhecimento. Porque quem tem conhecimento... Põe em causa. Põe em causa as coisas. Então, e como é que tu reages ou como é que tu contrapões ao facto de haver quase um assumir como normal que os negacionistas de ideologias de género não são tolerantes ou são discriminatórios? Não há aqui um negacionismo da ideologia de género, porque se a ideologia de género é uma mentira, era o que mais faltava, agora a pessoa não ser negacionista de uma mentira. Quer dizer, aí não há negacionismo da ideologia de género. A ideologia de género é uma mentira. É um risco que nós dizemos que é uma mentira. É uma mentira. Não há uma prova que seja uma mentira, da mesma forma que há uma prova que seja uma verdade. Isto é tudo muito engraçado quando estamos a falar entre... A Joana acredita em Deus. Acredito, profundamente. É uma mentira, na minha opinião. Não há nenhuma prova também. Certo. Mas também não tem provas contra. Eu acho que há muito mais provas a favor. Foi exatamente o que eu disse agora. Ouça, espera, não me deixou acabar. Eu acho que há muito mais provas, desde logo milagres, a favor. Mas tudo bem. Mas aqui a questão é que a ideologia de género não provou absolutamente nada, a não ser fazer mal às crianças, sobretudo às crianças. Não, mas porque o grande problema da ideologia... Há pessoas que se sentem melhor agora com o género que assumiram depois. Estamos a falar de duas questões diferentes. Uma é a questão da ideologia de género e da sua implementação enquanto agenda, e estamos a falar depois de questões de disforia de género, que esse é que é um problema, e mesmo assim, eu por acaso fiz uma pesquisa online no nosso site de ciência, que normalmente vamos buscar os artigos científicos, que é a PubMed. E então eu fiz
A pesquisa pode não estar bem feita, não está bem feita, certamente, mas deu-me um panorama mais ou menos geral. Eu fui procurar em inglês os estudos sobre a chamada redesignação sexual e procurei aquilo que são os chamados estudos de maior qualidade, que são estudos controlados aleatorizados. Encontrei, se não me engano, 6 com comparações que, aliás, que não tinham grande informação, de facto, para o assunto, e meta-análises que todas elas diziam, não temos evidência, os estudos que existem usam formas diferentes de avaliar e, portanto, são precisos mais estudos. Portanto, mesmo do ponto de vista científico, pode ser questionável. Não estamos a questionar a questão do problema da disforia de género, e isso é um problema que as pessoas normalmente começam a descobrir muitas vezes desde cedo, mas que nós só poderemos assumir, sobretudo mais tarde, quando a pessoa já está capacitada no seu todo e quando já passou por várias vivências e se conhece e percebe aquilo que quer. Outra coisa mas é isso é um problema porquê? A questão é a agenda. É um problema porque a pessoa não sente-se desconfortável, não é? Agora, se me perguntar se eu acredito, independentemente dos estudos, porque a ciência também não é uma religião e, portanto, se a ciência estivesse certa, e não é só evolução, nós temos muitos escândalos com as farmacêuticas já no passado e que também se fundavam na ciência. Portanto, a ciência não é panaceia para tudo. Trouxe-nos muitas coisas boas, mas também falha. E, portanto, nós aqui o que temos de questionar é: a ciência confirma a realidade? Se eu vejo e se a realidade me diz uma coisa, a ciência ou os artigos, os estudos podem me dizer uma coisa, mas se eu vejo o contrário, eu confio mais na realidade do que naquilo que são os artigos científicos, que isolam variáveis para chegar às conclusões daquilo que é a realidade. Mas a própria ciência, os próprios estudos também têm falhas. Mas, e não estou aqui a tirar a questão da ciência, pelo amor de Deus, nós curamos cancros, sim. que fique bem claro, curamos, a superação desta pandemia agora é a prova disso. Agora, o grande problema aqui é precisamente a questão também, há aqui várias questões, mas desde logo tem a ver com a questão da identidade. Quando nós perdemos a nossa ideia daquilo que somos, até somos mais facilmente manipulados. Repare uma coisa, quando uma criança de 6 ou 7 anos começa a ser confrontada com a ideia de se sente menino, se sente menina, o que é que se sente, ela não está dotada da parte psicológica, de experiências de vida, para tomar sequer uma decisão em relação a esse assunto. Quando a pessoa não está capacitada para algo, o que é que faz? Vai submeter-se a uma outra autoridade que a ajude nisso, que lhe traga essa racionalidade. E, portanto, neste caso, acaba por submeter a quê? Ao Estado, às associações, às universidades e, portanto, a pessoa acaba por, de uma certa forma, ser doutrinada, ir por caminhos pelos quais não iria se tivesse tido todas as competências para tomar uma decisão. Eu tenho que fazer esta pergunta. Tu tocaste na doutrina e uma das críticas que se faz à ideologia de género é ser uma nova luta de classes. Portanto, não se conseguiu fazer a doutrinação ideológica por via da questão do marxismo, etc., porque houve aqui uma certa democracia que não deixou que isso acontecesse, e de repente temos uma doutrinação por via da ideologia de género. Tu vês isso dessa maneira ou isto é uma ótica que claramente é um tiro ao lado? Há quem chama esta questão, há quem chama aquilo que nós chamamos de revolução cultural, que inclui ideologia de género, racismo, feminismo, tudo o que sejam aqueles temas fraturantes e que são de facto essa revolução cultural que leva ao fim dessa identidade que nos caracteriza, e há uma ideia de uniformização das pessoas e dos povos, portanto, de alguma forma diminuindo ou abatendo os valores, e o que se faz é pôr minorias contra maiorias. E isso
não deixa de ser, e por isso é que muitos chamam isso marxismo cultural. Eu não gosto muito da expressão. Curiosamente, os comunistas odeiam a expressão, porque chama-se marxismo cultural, e lá está, poderíamos voltar à escola de Frankfurt, porque opõe classes. E o que é que se percebeu? O comunismo não conseguiu instalar-se por vários motivos, não vou agora... porque não funciona? Não é só porque não funciona. Não é só porque não funciona. Porque o que estão a fazer neste momento, precisamente com este avanço paulatino de nos tirarem a identidade, é uma forma de quase que sermos todos comunistas, mas sem sabermos que o somos. E a grande novidade da tal revolução cultural é precisamente essa. É que nós ficamos subjugados ao Estado porque... há lutas de classes, mas desta vez são classes entre minorias e maiorias. Isto é tudo muito estranho para quem não estudou os assuntos e, portanto, e mesmo para quem for ver a entrevista e não está a par e não estudou os assuntos a fundo desde o início, fica estranho. Mas, de facto, o que aqui se faz nessa tal revolução cultural, ou como alguns chamam marxismo cultural, é pôr classes em confronto, minorias contra maiorias, aos oprimidos e aos opressores. E, portanto, quem não concorda com as agendas é o opressor. Eu posso respeitar perfeitamente aquela pessoa, mas se não concordo com a agenda, já sou um alvo a abater. Aliás, nós hoje em dia vivemos também numa ditadura de pensamento. Já me aconteceu, e sei que depois desta entrevista é muito provável que isso aconteça, as pessoas tentam cancelar. Portanto, quem não está com a agenda é para cancelar. Claramente. Isso é uma estratégia, e nós daqui a umas semanas vamos falar sobre esse tema do cancelamento, mas essa estratégia acaba por fazer com que haja só mesmo um pensamento único, porque quem sair dali, de repente há aquele medo social de, se eu disser algo que seja errado, ou que a sociedade entende como errado, eu vou ser cancelado. Como é que se pode combater, quem não acredita na ideologia de género, como é que se pode combater a ideologia de género sem querer parecer um opressor? Não consegues. Não consegues combater a ideologia de género sem pareceres um opressor nos órgãos de comunicação sociais tradicionais e sem começar a haver, de facto, uma certa união entre as pessoas que, respeitando os outros, não respeitam agendas. Então eu vou fazer tudo ao contrário, que é... Que instrumentos é que se tem hoje em dia, quem não defende esta visão, que instrumentos é que tem para combater a ideologia de género? Se tu tivesses que enumerar os instrumentos que estão ao alcance. O grande problema da ideologia de género e da revolução cultural, não é? Portanto, vou dar um exemplo, eu já vou à tua pergunta. Por exemplo, Black Lives Matter. Porquê que o White Lives Matter não pode ser, não é? Nós começamos a pôr em confronto... Podia ser, mas começamos a pôr em confronto ideias que não fazem sentido, ou seja, todas as vidas importam. Porquê que há de ser Black Lives Matter e não All Lives Matter? É o exemplo do bairro que está a arder. E o bombeiro chega e começa a apagar o fogo numa casa. Dizem, mas está a arder o bairro todo, porque é que não apaga do bairro todo? A gente há de apagar o bairro todo. Mas temos que começar por alguma. Essa é a ideia revolucionária, que é, há sempre um bom futuro. Nós estamos aqui só, mas vai ser sempre melhor. Há sempre algo a seguir. Aliás, a ideia revolucionária nunca acaba, não mas é? Mas não acha que está a ser muito melhor a nossa sociedade? Aliás, já te estou a tratar para você, porque entretanto ficámos aqui num ambiente tão assim. Tem de ser por tu. Não sentes que a sociedade está muito melhor agora? Há 50 anos atrás era praticamente impensável esta situação de dois homens, estávamos aqui a falar com uma mulher e a querer saber a opinião dela. Era praticamente impossível há 50 anos. Ou seja, é claro que a sociedade está melhor. Por isso, sim, esta ideia de revolução... Não sei se está melhor. Preferias estar em casa? Imagina que vamos viajar 50, 60 anos atrás. Vou-te dar um exemplo. Eu abdiquei, em parte, da carreira por causa da família. Ou seja, aquilo que era o meu sonho profissional, eu abdiquei dele em nome da família. Por opção pessoal. Espera, deixa-me continuar. A questão é, e será que não havia opção pessoal também antes? Ou seja, deixa-me acabar. Como bem saberás, as mulheres também começaram a trabalhar
por causa, na altura, principalmente na Segunda Grande Guerra, começou a haver necessidade de haver mais mão de obra e as mulheres começaram a trabalhar. E não eram trabalhos muito melhores. Tu, se me perguntares a mim, que sou médica, e que até posso ter uma vida mais ou menos confortável, se gosto de trabalhar, gosto. Mas vai perguntar a quem trabalha numa fábrica se o marido ganhasse bem, se não preferia estar em casa com os filhos. Claro. Pronto, então nós não podemos pôr a realidade. Uma coisa é, de facto, a igualdade de oportunidades. Todos queremos isso. Agora, achar que as mulheres são umas oprimidas porque, por exemplo, não estão em determinados lugares, porque é que não há de ser? Não há de ter a ver também com a questão das probabilidades. Claro, mas isso eu concordo totalmente contigo. Vou dar outro exemplo. Na Nova Zelândia, tens muito mais probabilidade das equipas de rugby serem vencedoras, não é? E de terem muito mais sucesso. Mas também são muitos mais a praticarem do que se calhar noutros países. Sim. Pronto. Na questão dos postos, dos lugares, por isso é que eu não tolero a ideia das cotas. Porque dá a ideia de que nós somos umas pobres oprimidas que não podemos estar na política ou não podemos estar em determinados lugares. Pronto, é isso. Porque é que, hoje em dia, uma mulher só não ascende se não quiser? Também sabemos que há certos meios em que há algum preconceito, mas que se vai desvanecendo. Mas isso é fácil, ela depois diz que se identifica como homem e ascende normalmente. Hoje em dia, afinal, isto é identidade de género serve para alguma coisa. Afinal. Não dês muitas ideias.